Ok, galera, então, a nossa primeira aula foi sobre o will, que é uma das formas de darmos o futuro da língua inglesa. E como eu falei, essa segunda aula é um complemento, ok? Então, se você realmente não assistiu, volta e assista a primeira aula para você ter um entendimento do conteúdo, ok? Então, para a gente dar a forma futura da língua inglesa, a gente utiliza duas formas, ok? Aula passada a gente viu o will e agora nós vamos ver o going to, ok, galera? Então nós temos aqui uma frase que é para nós levarmos para o nosso dia. Today is going to be a great day. Então nós temos já o nosso futuro e uma frase que eu tenho certeza que vai ser aplicada ao nosso dia. O que nós temos nessa frase? Today is going to be a great day. Hoje será um ótimo dia e tenho certeza que será. Ok, galera? Então é esse o nosso assunto da segunda aula, going to. Ok, guys? Let's go start? Let's go! Going to. O going to é uma estrutura usada quando falamos sobre algo no futuro. Na aula passada, eu já falei isso para vocês, que o will é quando a gente tinha um futuro não muito previsto, então algo não muito incerto. O going to já é algo mais preciso. Claro que a gente não tem uma precisão do futuro, porque o futuro está na mão de Deus, alright? Mas o going to é algo mais certo, é um futuro mais planejado, ok, galera? Situações em que se usa o going to, planned. Como eu falei, em uma situação planejada, ok? Então, você planejou algo que está mais certo de se acontecer. Vamos a um exemplo. Next weekend, I and my friends are going to go to the cinema. Para onde que você vai com os seus amigos? Yes, the cinema. Ok? Então, nós temos um exemplo onde fala que na próxima semana, next weekend, sorry, no próximo fim de semana, ok, guys? Week, semana, e weekend, final de semana, ok? Understand? Very good. Ok? Então, nós temos um futuro mais próximo, um futuro planejado, e nosso exemplo do going to. Uma outra situação que se usa o going to, sure. É uma situação de certeza. Obviamente, como eu falei, não temos uma certeza, mas é algo bem preciso e planejado, ok? E aí nós temos o exemplo. She is going to buy a car today. She is going to buy a car today. Going to buy. Ela vai comprar um carro hoje, então já está tudo planejado, praticamente ela só já vai buscar, ok? Então é um futuro muito certeiro, digamos aqui, ok, galera? Let's go. Estruturas do going to. Sujeito, mais verbo to be, mais o going to, mais verbo principal, mais complemento. All teachers very difficult. Não é muito difícil, tá? Então, a gente tem que entender essa estrutura para nós compreendermos e sabermos formar as frases, ok, galerinha? Então, vamos lá ao exemplo. Nós temos o exemplo, I'm going to visit my brother. I'm going to visit my brother. Nós temos o I, que é o sujeito, para a gente acompanhar a estrutura. Nós temos o am, a abreviação de am, que é I am, ok? Que é o nosso verbo to be. Tem o going to, tem o verbo principal, que é visit, visitar. E o my brother seria o complemento. Então, nós temos toda uma estrutura e uma frase muito simples de ser compreendida. Ok? Aqui nós temos a forma afirmativa do verbo to be, do going to. Para nós formarmos o going to na forma afirmativa, a gente vai seguir, obviamente, aquela sequência que eu já falei para vocês, que é a estrutura do verbo auxiliar do inglês, que é o going to que a gente está falando, ok? Então, vamos lá. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are e they are. Essa é a estrutura do sujeito mais o verbo to be. E aí a gente acrescenta o going to e depois só o complemento. E aí você pode usar qualquer sujeito com todo
esse exemplo aí e fazermos, obviamente, a sua frase. E aí nós temos a frase com você. You are going to study now. You are going to study now. Você vai estudar agora. Como eu falei, é um futuro mais preciso. E eu acredito que você planejou esse futuro e que esse futuro é certo para você, ok, students? Let's go? Para formarmos a negativa, bem simples também. A gente só vai acrescentar o quê? O not. Após o verbo to be, acrescentamos o not. Então, fica bem simples. Vamos usar o mesmo exemplo que a gente deu da forma afirmativa, com a mesma pessoa, o mesmo sujeito. No caso, você. You are not going to study now. You are not going to study now. Você não vai estudar agora, tá? Então, bem simples também a forma negativa do going to. Ok, guys? Let's go. A forma interrogativa. Na interrogativa, a gente só vai fazer uma inversão. Ao invés de usar sujeito, verbo to be, vai ser verbo to be, sujeito. E aí acrescenta todo o restante. Ok, galera? A mesma frase fica, portanto, Are you going to study now? Você vai estudar agora? Você vai estudar agora? E aí nós temos duas possíveis respostas, obviamente. Se a resposta for positiva, você vai dizer Yes, I'm going to study now. Se a resposta for negativa, você vai usar No, I'm not going to study now. Ok, galerinha? Então, muito simples a forma do going to. Ok, guys? Eu espero que vocês estejam entendendo, porque é bem simples, porém, a gente precisa, obviamente, ter bastante atenção para construir uma frase correta, ok, galerinha? Let's go! Aqui nós temos um exemplo da aplicação do going to em uma frase, um pequeno texto, ok? Então, para vocês se familiarizarem direito. Então, aqui o que acontece? Eu quero que você pay attention, guys, pay attention, e depois você vai repetir comigo essa frase, ok? One day I'm going to get out of here and I'm going to see the world. Repeat with me now, ok? One day I'm going to get out of here and I'm going to see the world. O que a gente tem nessa frase? Que seria a tradução. E um dia eu vou sair daqui e vou ver o mundo, vou conhecer o mundo, ok? Então, mais uma vez, vamos lá, a nossa repetição. One day I'm going to get out of here and I'm going to see the world. Ok, guys? Repetem essa frase, repetem bem mais rápido, entendam direitinho, pronunciem, ouçam, ok? Porque a prática é que leva a gente, obviamente, a entender, a compreender, a ter mais entendimento do nosso assunto, de qualquer assunto que seja. Ok, guys? Let's go! O gonna. Gonna é uma maneira mais informal de usarmos o going to, digamos assim, é uma contração. Usa-se mais na fala, então em músicas, a gente utiliza mais o gonna. É uma maneira mais rápida, digamos assim. Como a palavra já diz, é uma contração. Aí nós temos aqui dois exemplos. He's gonna work here tomorrow. Ao invés de falar he's going to work here tomorrow, falou simplesmente he's gonna work here tomorrow, que ele irá trabalhar amanhã cedo. E o outro exemplo nós temos na interrogativa com o gonna. What are you gonna do? What are? Repeat. Repeat with me, ok? What are you gonna do? What are you gonna do? O que você vai fazer? Ok? Então, são dois exemplos do gonna, que é uma forma mais contraída, mais dinâmica de nós usarmos o going to. Ok, galerinha? Nós temos aqui, para finalizarmos, nós temos uma parte de uma música e eu vou pedir que você procure na internet, ouça, veja, ouça e leia toda essa música, procure e listen, repeat, read, ok? Então, nós temos aqui só um refrão dessa música, é bem importante que você vá procurar
na internet e ouvir essa música para você ter o entendimento, absorver mais esse conteúdo. Então, nós temos aqui o gonna, como eu falei, é uma maneira mais informal, ok? Então, nós temos o título da música é Never Gonna Be Alone, você nunca estará sozinho. Never be alone, from this moment to one, if you ever feel like let it go, I won't let you fall, never gonna be alone. I'll hold you still, the hurt is gone. Ok? Então, Nick Bell, Never Gonna Be Alone. E eu gostaria realmente de pedir que você não deixasse de ouvir essa música e praticar essa pronúncia usando o nosso conteúdo de hoje, que foi o futuro da língua inglesa, do going to e, obviamente, o gonna, que é a forma mais contraída do going to, ok, galera? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente volta mais, aprofundando realmente mais aos exercícios, utilizando mais técnicas de leitura e técnicas de compreensão e de audição, ok, galerinha? Take care, bye bye!